Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um assunto muito importante. Provavelmente vocês já devem ter visto os meus vídeos conversando um pouco sobre o Rezum, aquele tratamento para a próstata grande com vapor d'água. E eu já expliquei muito sobre esse tratamento e hoje nós vamos falar agora o que ocorre depois do tratamento. Quais os cuidados que você deve fazer quando faz esse tipo de procedimento. Meu nome é Lucas Batista, continue assistindo esse vídeo que com certeza você vai ter grandes informações sobre o pós-operatório desse tipo de cirurgia. Pois bem, o Rezum, para quem não se lembra, é um tratamento específico para próstatas grandes. Aquele paciente que não está conseguindo urinar bem, que o jato da urina é fraco e que ele não tem uma próstata muito grande. São as próstatas abaixo de 70 gramas. E o paciente, ele começa a ter um desconforto muito grande e ele quer manter a sua ejaculação, pois esse tratamento promete que até 90% dos pacientes conseguem ejacular após esse tipo de procedimento. Eu digo procedimento porque ele não dá nem para ser considerado como realmente uma cirurgia, já que o procedimento é extremamente rápido, o paciente realiza uma pequena sedação, como se fosse uma sedação de fazer uma endoscopia digestiva, por exemplo. E ela demora cerca de 6 a 8 minutos e o paciente vai embora 1 hora depois. Isso tudo vocês já viram, já assistiram os meus vídeos falando sobre o tratamento para a próstata grande com vapor d'água, o Rezum, mas aí eu te pergunto, você sabe realmente como é o pós-operatório desse tratamento? Continue aqui que você vai ouvir. O Rezum, ele é um tratamento em que o paciente ele vai para casa com uma sonda. E a quantidade de dias que ele deve permanecer com a sonda depende muito da quantidade de perfurações que eu tenho que fazer na próstata com essa agulha. O cálculo básico é que para cada perfuração é 1 dia de sonda. Geralmente eu faço entre 5 a 7 perfurações da próstata com essa agulha para administrar o vapor d'água. Ou seja, o paciente fica com a média de 6 dias com a sonda. A sonda é aquele tubinho amarelo que vai pela uretra até a bexiga e o paciente fica com uma bolsa esvaziando continuadamente a sua urina naquela bolsa. E aí o paciente tem que esvaziar a bolsa no vaso sanitário. Quando o paciente vai para casa, ele sente um certo desconforto porque é um vapor d'água em alta temperatura. Quando ele alcança a próstata, ele chega a mais ou menos uns 70 graus. Então o paciente ele vai ter uma lesão térmica, que esse é o princípio básico desse tipo de procedimento. Naquela primeira semana, aliás, no primeiro mês, o paciente ele necessita usar alguns tipos de medicamentos para controlar, fazer um manejo melhor desse desconforto. Uma dipirona, um anti-inflamatório, às vezes um derivado de opiáceo. Então o paciente ele tem que ficar usando esses medicamentos e ele também deve manter um alfa-bloqueador seletivo, que é aquele medicamento que você utiliza para tratar os sintomas urinários de dificuldade de urinar. Então é interessante que a pessoa mantenha ali 1 mês desse alfa-bloqueador seletivo, que existem várias marcas hoje no mercado, como doxazosina, tanzolosina, e aí existe uma série de nomes de laboratório que produzem esses tipos de medicamentos. Nesses 7, 8 dias é interessante que o paciente fique mais em repouso. Ele vai ficar em casa, mas ele fica em casa de uma maneira independente. Ele vai andar, ele vai subir escada, ele vai descer a escada, ele vai no banheiro tomar seu banho, vai fazer sua comida. Então ele faz tudo. Mas é interessante que ele fique ali em casa, porque ele vai estar com a sonda, mas já pode inclusive fazer alguma atividade, por exemplo, no computador, no home office, reuniões, ficar falando no telefone. Isso não tem problema. A parte alimentar também é muito tranquila, não existe restrição alimentar de nenhum tipo de alimento. Ele deve ingerir bastante líquidos, água, açúcar, água de coco, mais ou menos ali uns 2 litros, 3 litros por dia, e se alimentar de maneira adequada e usual como ele faz. Deve apenas evitar alimentos muito pesados, gordurosos, que de uma maneira geral não fazem bem para a saúde da pessoa. Mas fora isso, ele consegue ter ali o seu dia a dia de uma maneira muito tranquila, utilizando esses remédios. A pessoa não sente uma dor constante, ele não fica incomodado constantemente. Depois de 6, 7 dias, quando ele retira essa sonda, ele vai sentir um desconforto urinário quando ele urina,
Naquela fase mais inicial, ele não vai sentir ainda uma melhora para conseguir urinar. Ele vai permanecer com um jato mais fraco, com um jato mais fino, ele vai ter aquele esforço miccional naquele primeiro mês e gradativamente isso vai melhorando com o passar do tempo. Quando termina o primeiro mês, ele já vai notar que ele já está urinando mais forte, que a sua urina já tem um jato que ele consegue esvaziar melhor a bexiga. E esse momento de melhora total, ele atinge ali um pico de melhora quando ele alcança 3 meses depois da cirurgia. Então o médico ele vai conversar antes da cirurgia, aqui no pós-operatório, o paciente ele vai aguardar essa melhora gradativa, que no primeiro mês ele melhora, no segundo e até o terceiro mês ali, que geralmente ele atinge esse pico. E também, depois do primeiro mês do procedimento, ele já começa a sentir uma tranquilidade, um conforto muito grande para urinar. Ele não tem mais aquele desconforto, mais aquele ardor, ele não tem mais um cômodo, ele não está usando mais medicamentos para a urina, para melhorar a urina, nada disso. Então, na verdade, o Rezum, ele é um procedimento muito bem aceito pelo paciente, porque ele permanece 5 a 7 dias em sua casa com a sonda, tem um desconforto que na maioria das vezes não é um dos maiores, isso aí tudo ele tem que avaliar com o seu urologista, e ele tem uma recuperação, um retorno às suas atividades do dia a dia, do cotidiano, de uma maneira também muito rápida, tá certo? Se você gostou, continue aqui, não se esqueça de clicar, de também se inscrever no meu canal para você receber as notícias dos novos vídeos, tá certo? Até mais, a gente se encontra pelos vídeos.